Olá, meu nome é Flávio Raimundo e é um prazer muito grande estar participando do Marketing Mais. Hoje eu vou falar sobre planos de contingência para pequena e média empresa. E a única certeza, sua empresa vai deixar de existir. Mas antes de começar, eu tenho alguns alertas. Então vamos lá. Primeiro, eu não vou dar respostas, mas se você prestar atenção em tudo que eu vou falar, chegará a duas conclusões importantes. Você chegará à conclusão que precisa dar muita importância a planos de contingência. Você chegará à conclusão também que precisa urgentemente desenvolver a habilidade de elaborar e fazer perguntas, mas as perguntas certas. Fazer perguntas é uma habilidade extremamente importante na sua vida, tanto pessoal quanto profissional. As dificuldades, tanto pessoais quanto profissionais, não estão em encontrar respostas, mas em fazer as perguntas. A pergunta errada é certeza de resposta errada. E a pergunta certa é certeza de várias respostas certas. Você terá apenas que escolher a melhor. E tem um ditado que diz que quem pergunta conduz, quem responde é conduzido. Então você quer conduzir ou quer ser conduzido? Essa é uma pergunta importante. Outra alerta que eu quero dar é o seguinte: essa palestra não é autoajuda. Então, se você está precisando de autoajuda, de livro de autoajuda, você deve ir numa livraria, desligue agora, saia dessa palestra, desse vídeo, vá numa livraria, você vai encontrar prateleiras cheias de livro autoajuda, os 7 hábitos daquilo, 7 hábitos dos eficazes, dos mais eficazes, o 8º hábito, enfim, você vai encontrar um monte de coisa de autoajuda, menos nessa palestra. E a terceira, importante também eu não vou falar de coisas agradáveis, mas vou falar a verdade. Então vamos lá. Vamos definir primeiro o que é plano de contingência, uma definição técnica. É importante você entender o que é plano de contingência. Um plano de contingência, também conhecido como plano de continuidade de negócios ou de processos, é a descrição de medidas a serem tomadas por uma empresa ou organização em casos fortuitos, para que seus processos vitais voltem a funcionar de uma forma plena, ou até mesmo não deixe de funcionar e não haja interrupção em algum processo. É um protocolo a ser acionado em caso de situações inesperadas. E veja que eu falo inesperadas, eu não falei imprevistas, porque elas são previsíveis, ok? Plano de contingência de uma forma simplificada é prever o inesperado e estar preparado caso aconteça. A nossa vida, ela está permeada de contingências, inclusive assim, de uma forma intuitiva. Nós desenvolvemos planos de contingência a toda hora. Por exemplo, se você tem um carro, provavelmente você tem um plano de contingência contra roubo desse carro, que é um seguro. Você tem um plano de contingência contra a batida desse carro, que é o seguro. Na sua empresa, talvez você não possa ficar com os computadores, eles não podem desligar assim se faltar energia, então você tem um no-break, e isso é um plano de contingência. Quando você sai de casa, você deve trancar sua casa, então isso é um plano de contingência contra furtos. Só que isso você já faz de forma totalmente intuitiva, mas faz. E nós podemos e devemos fazer plano de contingência para tudo. Por exemplo, eu vou muito para os Estados Unidos, né? Eu tenho muitos amigos que vão para lá. E graças a Deus isso nunca aconteceu nada comigo, mas com eles já no sentido da bagagem ser extraviada. A bagagem não chegou junto com eles, foi para outro aeroporto, enfim. Eu tenho um plano de contingência para isso. Até hoje eu não acionei esse protocolo, mas eu tenho. Eu levo na minha bagagem de mão 2 cuecas, 2 pares de meias, 2 camisetas. Então, se eu chegar no aeroporto, chegar nos Estados Unidos, um lugar desconhecido, uma cidade desconhecida, eu não tiver, a minha mala não chegar junto comigo, eu aciono o meu protocolo, eu aciono a minha contingência, que é eu ter as roupas que dá para mim ficar 2, 3 dias sem ficar com a mesma roupa, tá certo? Um dos cases mais fantásticos de plano de contingência
foi de uma empresa de seguros com sede nas Torres Gêmeas. Você deve lembrar que as Torres Gêmeas, em 2001, né, em setembro de 2001, ela foi derrubada pelo Barbudo, ou pelo Bush. Não se sabe, na verdade, quem derrubou. Mas, enfim, nas Torres Gêmeas tinha uma empresa de seguro que, no plano de contingência dela, previa incêndio, ou seja, a empresa ser consumida por um grande incêndio. E essa empresa, ela era, digamos assim, objeto até as pessoas zombavam do dono da empresa, por quê? O sistema de incêndio das Torres Gêmeas era um dos mais seguros, mais perfeitos, mais bem planejado de toda a arquitetura americana. Vários arquitetos iam nas Torres Gêmeas estudar o sistema de incêndio. Esse sistema de incêndio, ele era tão bom, mas não previram no sistema de incêndio um avião cair, o querosene pegar fogo e chegar a 1000 graus, todo aquele aço derreter, enfim, e aconteceu o que vocês viram que aconteceu. Só que essa empresa previu isso. E qual era o plano de contingência dela? Ela tinha um outro escritório redundante. Então, em New Jersey, que fica bem do lado, né? Quem conhece um pouco de Nova York sabe, New Jersey fica do lado, e eles tinham outro escritório com todos os arquivos, tudo de forma redundante, para que se acontecesse um incêndio no escritório principal, eles imediatamente começassem a trabalhar nesse outro escritório. E não deu outra. 1h30 depois que as torres vieram abaixo, eles começaram a trabalhar, eles começaram recomeçaram a atividade deles, normalmente no outro escritório. O plano de contingência dessa empresa foi objeto de estudo em várias situações, principalmente o pessoal que estuda contingências, né? A notícia triste é que essa empresa faliu em 2008, quando teve a crise do subprime. Ela não previu na contingência dela que o seguro dela estava muito em cima, carregado em cima de imóveis. Mas, enfim, ninguém é perfeito. Agora, o plano de contingência faz parte da realidade de grandes empresas e organizações, mas, infelizmente, não faz parte da realidade das micro e pequenas empresas. E é para você que tem uma pequena e média empresa que eu vou falar, né? Eu gosto de dividir plano de contingência em 3 níveis, né? Eu tenho uma metodologia que eu gosto de dividir desse jeito. O primeiro plano de contingência que você deve fazer é na pré-empresa, ou seja, antes da empresa nascer e até uns 6 meses de vida, mais ou menos, você deve pensar no que você vai fazer nesse período que antecede a fundação da empresa e nos 6 primeiros meses. Então, por exemplo, quais são as perguntas que você deve fazer para seu plano de contingência da pré-empresa? Eu vou precisar de capital? Se eu não conseguir esse capital, se eu for atrás de um banco e ele negar esse capital, para quem eu vou pedir emprestado? Eu vou pedir emprestado para um parente? Eu vou pedir emprestado para um amigo? Eu aborto o projeto da minha empresa? Então são perguntas que você deve fazer. Outro caso, outro exemplo, por exemplo, quero um determinado imóvel. Se não conseguir, se não faturar o suficiente para me pagar o aluguel desse imóvel, se eu não tiver faturamento suficiente para cobrir as despesas nos primeiros 3 meses, como é que eu vou manter a empresa? Então, tudo isso tem que ser pensado, tem que ser planejado antes da empresa nascer. Você tem que ter respostas para todas essas perguntas, de preferência, mais do que uma resposta. Durante a vida da empresa, que é a fase seguinte, as perguntas e as respostas são diferentes, mas essas que você fez na pré-empresa são diferentes. Bom, são importantes. A segunda fase qual é? Durante a vida da empresa, esse período é após esses 6 meses iniciais e durante toda a vida da empresa. Esse plano de contingência, ele é retroalimentado. Você faz um plano de contingência inicial, mas a cada 6 meses, a cada ano, você tem que refazer esse plano de contingência. Quais são as perguntas que você tem que fazer? São centenas de perguntas. Mas, por exemplo, se o meu contrato de locação, onde está a minha empresa, vencer, e o dono do imóvel, meu senhorio, pedir o imóvel, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Esse imóvel que eu estou é importante? Eu posso aceitar qualquer valor? Outro exemplo, se o funcionário mais importante da minha empresa sair, aquele cara que é o cara-chave, o que eu faço? Você tem que ter respostas.
Se tiver um incêndio na sede da empresa, lembra lá da de seguro? Se tiver um incêndio que consumir tudo na minha empresa, a minha vida acabou? Está tudo lá dentro, não tem redundância de nada? E aí, o que eu faço? Se a empresa for assaltada, o que eu faço? Se o meu sócio morrer, ou se eu morrer, como é que fica a empresa? Como é que fica os outros sócios? Bem, o terceiro nível, né, desse processo é o plano de contingência pós-empresa. E é desse que eu vou falar. Você deve estar preparado para quando a sua empresa deixar de existir. E ela vai deixar de existir. Acredite em mim, ela vai deixar de existir e você tem que estar preparado para ela, para quando esse momento chegar. Essa mesma metodologia pode ser aplicada, por exemplo, para lançamento de produto, enfim, para qualquer coisa que você for fazer, você pode ter essa metodologia, o pré, o durante e o pós. Você tem que aprender, você tem que fazer perguntas e ter respostas para isso, montar o seu protocolo e acionar quando tiver que fazer isso. Agora, por que eu vou falar, eu quero falar mais especificamente do plano de contingência do pós-empresa? Porque é o seguinte, no pré-empresa, talvez você chegue à conclusão que a empresa é inviável, então nem monte. Durante a empresa, você vai tocar o seu negócio, né? Ele vai crescer, não vai crescer, enfim. Eu não tenho certeza do que vai acontecer, mas eu tenho certeza que a sua empresa vai deixar de existir. Isso eu posso garantir para você. E algumas pessoas me procuram, né? Esse é um dos motivos de eu falar. Algumas pessoas me procuram quando elas estão no fim. Elas não pensaram nesse dia. E esse dia, ele é tão importante quanto antes da empresa, durante a empresa. É pensar nesse dia em que a sua empresa vai deixar de existir. Um outro motivo de eu falar sobre o plano de contingência pós-empresa é que eu admiro muito um cara chamado, né, já faleceu, faleceu na década de 90, é o Major Edward Murphy. Era um engenheiro aeroespacial panamênio, ele não era americano, porém ele era radicado nos Estados Unidos e ele trabalhava na Força Aérea Americana em sistemas de segurança, né? E ele criou a famigerada, a famosa, né, Lei de Murphy. Eu já li muito sobre a Lei de Murphy e seus corolários. É uma coisa linda você estudar sobre a Lei de Murphy, né? E a principal Lei de Murphy diz o seguinte: se algo pode dar errado, dará. Então, o que o Murphy quis dizer? A possibilidade de algo dar errado é certeza que vai dar errado. É engraçado isso, né? Isso é forte, né? Então, assim, a possibilidade da sua empresa deixar de existir é certeza que ela vai desistir, né? O próprio universo, ele funciona em ciclos, né? Os ciclos são nascimento, crescimento, vida e morte. Repare que tudo à sua volta, né? Inclusive nós, tudo, absolutamente tudo no universo tem esse ciclo de nascimento, crescimento, vida e morte. É assim que a natureza funciona, né? E outro motivo de eu falar, eu tive uma experiência pessoal com um estilista muito famoso na área de casamento, né? Uma das áreas que eu atuo até hoje é na área de casamento, e a minha editora edita uma revista na área de casamento há mais de 20 anos. É uma das revistas mais antigas do Brasil. E há um tempo atrás, há uns 10, 15 anos atrás, eu fui procurado por esse estilista para a gente fazer uma parceria. Quem me conhece sabe como eu gosto de parceria, né? Enfim. Esse estilista, ele me fez várias propostas, né? Enfim, a gente começou a conversar e cada coisa que ele falava, eu perguntava, tá, mas se isso não acontecer, como é que a gente desmancha? Como é que a gente desfaz? Eu só falava em acabar a parceria, né? Aí chega uma hora que ele virou para mim e falou, Flávio, eu estou falando do que a gente vai fazer, projetos, planos, e você só fala em acabar, em como é que vai acabar, como é que vai terminar. Aí eu virei para ele e falei, olha, é o seguinte, a gente está namorando, figurativamente falando, né? A gente vai noivar e possivelmente a gente vai casar, mas com certeza a gente vai divorciar. E se eu souber como é que vai ser o divórcio,
O nosso casamento vai ser um casamento absolutamente tranquilo, feliz, né? Enfim, isso foi para os jurídicos, né? Mandei para o escritório que me atende, ele mandou para o escritório dele, fizemos um contrato e tinha uma cláusula extremamente simples, mas bastante clara, de rompimento do contrato. Não deu outra, um contrato de um ano, nós fizemos inicialmente, renovável. No terceiro mês, ele fez algo profundamente desagradável, né, que me prejudicava, e eu acionei esse contrato, que previa que a parte que quisesse parar simplesmente mandava uma carta, né, 30 dias antes, dizendo que o negócio estava encerrado. E assim eu fiz. Então você veja que assim, eu tinha plano de contingência para acabar. Eu nem tinha começado e já estava pensando em acabar, ok? Porque eu tinha certeza, né, se algo podia dar errado, ia dar, ok? O plano de contingência pós-empresa são medidas que preveem o que fazer quando a sua empresa acabar, e ela vai acabar. A única certeza dos negócios é que a sua empresa vai deixar de existir e só lhe resta evitar traumas e prejuízos, ok? Quando isso vai acontecer? Bem, segundo o próprio Sebrae, 80% das pequenas e médias empresas, 80% não chegam ao segundo ano de vida. 80%. Então, de cada 10 empresas que nascem no Brasil, 8 não chegam ao segundo ano. Isso é um número muito grande, tá certo? Por que uma empresa deixa de existir? 3 motivos básicos. Primeiro, por venda, que não é comum. Mas uma empresa, ela pode ser vendida, ela pode ser absorvida. Número 2, falência. É muito comum, muito mais comum do que por venda. Então, má administração simplesmente leva à falência. E desentendimento dos sócios. O desentendimento dos sócios acontece também por 3 motivos principais. Quais são esses motivos? Primeiro, quando falta dinheiro. Falta dinheiro na empresa, não tem dinheiro para pagar isso, não tem dinheiro para pagar aquilo. O segundo motivo, quando sobra dinheiro. E entre falta dinheiro e quando sobra dinheiro, o que é mais motivo de desentendimento é quando sobra dinheiro. Porque sempre tem um que vai achar que merece mais dinheiro do que o outro, que trabalhou mais do que o outro, e aí começam os problemas, né? E outro motivo, o terceiro motivo, é casos de personalidade forte de um ou dos sócios, né? E aí entra outras características, por exemplo, desonestidade, decepção e assim por diante. Em qualquer situação, o foco do plano de contingência deve ser pensado em 2 vertentes principais. O plano de contingência pós-empresa. Você tem que pensar em 2 coisas que vão fazer parte da sua realidade. Os ativos da empresa e os passivos da empresa. Quando a sua empresa deixar de existir, você não saberá se a mesma terá ativos ou passivos ou os 2, mas é certeza que ela terá pelo menos um. Deixar para pensar nessas questões depois, especialmente se a empresa está sendo encerrada por briga dos sócios, será uma das piores experiências da sua vida. Vai ser uma experiência comparada à morte de uma pessoa muito próxima de você, ou talvez até pior, né? Os ativos, existem os ativos tangíveis, tais como bens de valor monetário, exemplo, carro, computadores, máquinas, etc. E os intangíveis, tais como marca, nome da empresa, logo, domínio. Então, como é que isso vai ser tratado quando a sua empresa deixar de existir? Com quem vai ficar isso? Quem é o responsável? E os passivos? Os passivos são dívidas em banco, aluguel, compromisso com clientes. Muitas vezes uma empresa é encerrada e ela tem compromisso com clientes, né? Impostos. E olha, acredite, a Dilma lhe acha. Ela vai lhe cobrar se você ficar devendo imposto. Acredite nisso. Ela nunca vai ligar para você, mas ela vai lhe achar, ok? E aí o grande segredo, esse é o principal segredo. Qual é o momento de fazer o plano de contingência pós-empresa? É no começo. É o primeiro a ser feito.
talvez fazer junto com o pré-empresa, mas eles têm que acontecer naquele momento, na hora que vocês estão falando de como montar a empresa, você tem que naquele mesmo momento ou logo em seguida falar em como, o que vai ser feito quando a empresa acabar. Só tem um problema, é o namoro. Eu já explico. Uma sociedade empresarial tem muitas coisas em comum com um casamento. Por exemplo, filhos. Né? O seu filho vai ter certidão de nascimento, vai ter um CPF, vai ter um nome. A empresa vai ter um nome, vai ter um CNPJ, vai ter uma data de fundação, o seu filho teve uma data de nascimento. Né? Até legalmente falando, os dois são chamados de pessoa. Pessoa jurídica e pessoa física. Né? Uma sociedade é uma relação sentimental muito forte. Geralmente eles são amigos, né? Os dois ou três ou mais que estão criando a empresa são amigos. É uma relação familiar muito grande, né? Então é outra característica comum ao casamento. Estão se jogando em algo que eles não têm certeza que dará certo. Por mais que você faça seu business plan, você não sabe se vai dar certo a sua empresa. E os números dizem que vai dar errado, que vai acabar. E vai acabar. Então, o que fazer, né? Como fazer isso? E tem um detalhe, sociedade é um casamento sem sexo, geralmente, né? Alguns sócios até, né, fazem um teretetê lá, mas geralmente sociedade é um casamento sem sexo. E muitas vezes o que segura ou o que prolonga um casamento é o sexo. Na sociedade não tem. Ela tem muitas características que tem o casamento, mas não tem sexo. Então é complicado. Só que, como falei lá atrás, o problema está no namoro entre os futuros sócios. E como no casamento ou no início de uma sociedade, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, né? Tudo sorriso. Os sócios só encontram rindo um para o outro. Eles vão na casa, eles frequentam. Eles só não andam de mãozinha dada, porque imagina, né? Dois homens andando de mão dada, né? O pessoal aí, homofobia e tal, enfim. Mas assim, é a mesma coisa. A relação de namoro entre duas pessoas que vão casar e a relação de namoro entre duas pessoas que vão montar uma empresa é igual. Ninguém, né? Todo mundo concorda com tudo, é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa. Eles saem à noite. Então, o problema é falar das coisas, de coisas desagradáveis para o outro. Infelizmente, mas você deve falar, ok? Uma vez eu vi um conteúdo na internet, era 100 perguntas que você deve fazer antes de casar. Agora, recentemente, eu já vi outro, 276, e eu contei, tá, gente? 276 perguntas para fazer antes de casar. Tem umas perguntas absurdas. Por exemplo, você já teve doença sexualmente transmissível? Você já teve uma relação homossexual? Você já agrediu a sua namorada, uma ex-namorada sua? Você teve um filho que você não está me dizendo que ele existe? Enfim, são perguntas absurdas, mas que toda noiva devia fazer para o noivo e vice-versa. A mesma coisa é uma sociedade. Monte a sua listinha para você perguntar para o seu futuro sócio e, principalmente, monte a sua listinha para você ter um plano de contingência pós-empresa, porque eu repito, a sua empresa vai acabar. Durante esse congresso, você aprendeu várias técnicas de como faturar mais, de como fazer mídia, enfim, mas isso não vai impedir da sua empresa acabar. Eu não estou dizendo falir, ok? Você pode até ter um sucesso tão grande de vender a sua empresa, ótimo, mas é acabar, ela vai deixar de existir, ela vai passar a ser de outra pessoa, não é mais sua, ok? Agora, de forma prática, vamos falar o que você pode fazer no seu plano de contingência pós-empresa. Vamos falar as 10 regras básicas para você fazer um bom plano de contingência. Primeiro, monte sua lista de perguntas de
Se isso acontecer, se aquilo acontecer, se isso não der certo, se isso der certo, se tiver dinheiro sobrando, se não tiver dinheiro sobrando. Então você tem que ter uma lista. Não tem as 276 perguntas que um casal deve fazer um para o outro, né? A noiva deve fazer para o noivo e vice-versa. Então, monte a sua lista de 276. Se você chegar em 200, parabéns. Eu nunca passei de 50, mas enfim, você monte a sua. Preocupe-se principalmente com os passivos, sem esquecer dos ativos, ok? Se a sua empresa deixar de existir, como é que você vai tratar os passivos? Isso é muito importante, ok? Registre tudo, é a terceira regra, registre tudo e deixe bem escrito e claro no papel e assinado. Lembre-se, palavras o vento leva, e quando não leva, cada um interpreta de um jeito. Ainda mais na língua portuguesa, que é terrível. Uma palavra muitas vezes quer dizer um monte de coisa, né? Se muitas coisas, muitos valores, bens tiver em jogo, tiver envolvido no processo, essa é a quinta, procure um advogado e faça um chamado contrato de saída. Ou seja, você prevê tudo que vai acontecer com aqueles bens, com aqueles valores. Essa é uma outra regra. Determinados diálogos, isso é importante, determinados diálogos mostram traços de personalidade das pessoas. Então, se após falar do contrato de saída, a outra pessoa desistir, suba o morro de joelhos em agradecimento a Deus. Se ela estranhar, se ela não, sabe, se ela ficar nervosa, se ela não quiser falar sobre esses problemas que podem acontecer no pós-empresa, agradeça a Deus. Aquilo ali foi um presente divino, aquela pessoa sair do seu caminho, ok? Obviamente, você está iniciando um negócio, você está começando um negócio. Então, seja gentil e educado. Essa é uma outra regra. Cuidado com a marca para não herdar imagem negativa no mercado. Então, quando você fizer o seu contrato de saída, pense na marca. Será que não é melhor descontinuar a marca? Será que é melhor a marca ficar com um dos sócios? Muitas vezes uma marca ela pode trazer uma imagem muito negativa do mercado, ou pode trazer uma imagem muito positiva. Então, a marca de um negócio, de uma empresa, é algo que pode carregar um ativo muito grande ou um passivo muito grande. Ok? Essa é outra regra. Mais uma jamais use o bom senso como métrica. Bom senso não é métrica para nada. Bom senso é a coisa mais bem distribuída no mundo, pois todo mundo acha que tem o suficiente. Eu tenho 52 anos de idade, né? Ou de fundação, depois dos 50 a gente fala que é fundação. Eu nunca vi, né, nesse meio século de vida, alguém levantar a mão e dizer eu não tenho bom senso. Bom senso todo mundo acha que tem, né? Só que, assim, tragédias humanitárias acontecem porque alguém tem um bom senso, né? O Bush matou lá não sei quantos, centenas de milhares, né, no Iraque, porque, segundo o bom senso dele, tinha que matar para, enfim, né? Então, bom senso não é métrica para nada. Nunca foi, nunca será, ok? E, finalmente, peça a Deus que Ele lhe torne um sábio em fazer perguntas. O maior talento que você pode ter e desenvolver é fazer perguntas. As perguntas certas valem ouro. Não se preocupe com as respostas. Se você tiver a pergunta certa, amanhã pode surgir a pergunta certa, amanhã pode surgir uma resposta, depois de amanhã pode surgir outra, uma terceira, uma segunda pessoa pode dar uma resposta para aquela pergunta. Você só tem que escolher quais são as respostas mais adequadas. Se concentre nas perguntas. Essa é a principal de todas essas 10 que eu elenquei para você fazer o seu plano de contingência pós-empresa, e o pré-empresa e durante a empresa também. As perguntas são fundamentais, ok? Bem, essa era a minha mensagem. Depois de tudo isso, eu espero que você aumente o seu nível de conscientização da importância de plano de contingência.
aumente sobremaneira. Plano de contingências vão evitar, bem feitos, vão evitar muitos problemas, vão evitar prejuízos, vão evitar você ter que muitas vezes decidir coisas em tribunais, gastar com advogado, etc, etc. Então tenha um plano de contingência para tudo na sua vida. Valeu, obrigado por me assistir.